Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, eu quero conversar um pouco sobre procrastinação. Então, o que é a procrastinação, né? Procrastinação é o ato de você adiar coisas que são importantes, mesmo sabendo que isso pode gerar consequências negativas. Então, todo mundo sabe que atividade física é algo importante. Quantas pessoas planejam começar a atividade física na segunda-feira? Isso pode ser terça-feira a pessoa decidiu, não, vou voltar para atividade física, não, então segunda-feira que vem eu começo. Isso é você procrastinar, isso é você pegar uma coisa que é importante e você deixa isso para depois. Normalmente quando a gente procrastina, a gente está trocando tarefas importantes por tarefas banais, essa é a verdade, a gente está trocando tarefas importantes por atividades que vão entrar na nossa vida naquele momento só para roubar o nosso tempo. Ou seja, normalmente quando a gente procrastina, a gente entra num período de muita improdutividade. A gente vai ficar gastando tempo com uma série de coisas enquanto você não consegue produzir nada. Certo? Olha só, existem alguns mitos que eu acho que é importante a gente ter esse espaço para desconstruir isso aqui também. Às vezes as pessoas acham que uma pessoa que procrastina, ela é uma pessoa preguiçosa. Ah, essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa está procrastinando. Ah, essa pessoa, ela não tem tempo. Já ouviram isso? Então, uma pessoa que procrastina muito, uma pessoa que não tem tempo. Não, gente, todo mundo tem 24 horas, essa é a verdade. Procrastinadores não são preguiçosos, não é preguiça. Muitas vezes a própria procrastinação pode ser sintoma de um quadro psicológico, né? A minha falta de energia para fazer as coisas, às vezes a minha cabeça que não consegue manter concentração e a gente acaba entrando no quê? A gente acaba entrando numa procrastinação, ok? Então é importante a gente desconstruir também um pouco dessas ideias erradas que a gente tem sobre as pessoas quando a gente vê essas pessoas procrastinando. O que são algumas verdades sobre a procrastinação? Pessoas que procrastinam normalmente vivem quadros de ansiedade. Então, o procrastinador, principalmente o procrastinador meio patológico, aquela pessoa que entra num padrão contínuo de procrastinação, essa pessoa vai viver em algum momento um quadro de ansiedade. Já daqui a pouco eu te explico isso, ok? Então, isso aqui vai acontecer. Normalmente, pessoas que têm o padrão de procrastinação, elas acabam tendo um perfil de comportamento impulsivo, então tendem a ser pessoas que vão ter dificuldade nesse controle inibitório que a gente precisa ter, né? Agora eu não posso, agora eu não quero, né? Quero, mas não posso, posso, mas não quero, então saber isso. E por causa dessa impulsividade, né? Por conta dessa falta de gerenciamento emocional muitas vezes, a gente vai acabar se deparando com pessoas com baixa autoestima. A gente acha que a pessoa procrastina porque ela quer e na verdade não, a gente procrastina porque nós temos dificuldades. Essa é a verdade, dificuldade de lidar com tarefas difíceis, nós temos dificuldade de lidar com as nossas emoções, então isso acaba acontecendo. De maneira muito simples, por que nós procrastinamos? Semana passada, minha esposa decidiu o nome dessa live, ela me avisou, falou, Adriana, semana que vem você vai falar sobre procrastinação. Eu falei, tá bom, vou falar sobre procrastinação. E aí, o que eu fiz desde aquele dia até hoje? Eu procrastinei. Essa é a verdade, eu procrastinei. Que dia que eu fui preparar essa live? Hoje eu falei, não posso mais procrastinar. Por quê? Porque eu tenho um prazo. O meu prazo chegou. Essa é uma das coisas muito comuns na nossa vida. A gente procrastina. E a gente procrastina muitas vezes sem perceber. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo isso quase o tempo todo, a gente está fazendo uma troca. Olha só, eu troco. O que eu escolho?
eu escolho prazer imediato, a ter que escolher algo que vai produzir resultado lá na frente. E aí, olha só, deixa eu te dar um exemplo claro para eu te explicar isso aqui. Vamos falar de atividade física. Você que me acompanha aqui nas lives sabe que eu não sou uma pessoa viciada em atividade física, gostaria, mas eu não sou. E eu sou como muitos colegas meus, amigos brasileiros, que lutam sabendo que a atividade física é importante, que tem que ser feito, e essa coisa toda. Bom, não é prazeroso. Eu não acordo de manhã e penso, ai que delícia, eu vou malhar hoje. Eu não faço isso, muito pelo contrário. Muitas vezes o primeiro pensamento que eu tenho, eu acordo de manhã e penso, ai, hoje eu não preciso malhar. É impressionante como a minha cabeça acha que eu não preciso malhar. Ela acha que eu sou a pessoa mais atlética que existe. Quando eu falo, hoje eu não quero malhar, eu estou me dizendo que eu não quero entrar numa situação de incômodo. Eu não quero entrar numa situação que para mim é uma situação de desprazer. Eu quero o quê? Eu quero o imediato. E aí, nesse processo, nesse contexto social que a gente está agora, a gente tem um grande problema, gente, que é esse negócio aí que está na sua mão agora. Você está me assistindo, nesse momento, com um negócio que se tornou extremamente perigoso pra gente, que é o celular. Por quê? Porque o celular me dá reforço imediato. Ele me dá prazer imediato. À medida que você entra aqui e aí, sem perceber, você gasta 1 hora, 2 horas no TikTok, você está gastando o seu tempo com nada e aquilo é extremamente prazeroso. Só que esse prazer, ele é o prazer do momento. A dopamina, quando ela vem, ela tem um efeito imediato. Ela vem, tum, foi embora, entendeu? É aquele negócio momentâneo e aquilo ali vai embora depois. Nesse processo, né? Então, a gente está falando de um circuito rápido que a gente está aqui no celular, você está assistindo essa live, daqui a pouco você curte uma coisa que você gosta. Imagina, é muito melhor fazer isso do que gastar meia hora fazendo uma coisa que eu não gosto, fazendo uma coisa que não vai me gerar prazer e que eu ainda vou ficar suada, ter que chegar em casa e ainda vou ter que tomar banho. Olha só o quanto de trabalho que isso vai me dar. Por que nós procrastinamos? Porque nós queremos tudo de maneira imediata. Isso está se tornando um problema da nossa era, um problema do nosso momento cultural. Por quê? Porque nós não queremos ter trabalho com nada. Isso significa que a gente quer tudo imediato. Vira e mexe, eu e a minha esposa, a gente conversa bastante aqui em casa. E essa semana a gente estava conversando sobre isso. Sobre nós não queremos mais processo, nós só queremos resultado. Se você puder me entregar um resultado, eu quero, senão eu não quero. E aí aquilo, e eu percebo muito isso, as tarefas que eu preciso me engajar, que eu preciso entrar no processo, a gente normalmente procrastina. Não quero. Imagina, eu vou fazer atividade física hoje, para daqui a 30 anos eu não ter um problema de saúde? Sim, é por isso que você deveria fazer atividade física. Só que ao escolher fazer uma coisa que eu não gosto para ter uma recompensa a longo prazo, a gente não está funcionando muito assim, porque a gente quer tudo muito imediato. Esse dia eu estava atendendo uma paciente minha, ela estava me contando isso, que ela conheceu uma pessoa, né? Tava no Tinder, conheceu uma pessoa no Tinder, começaram a conversar. Ele falou, não, vou sair do Tinder porque eu tô gostando de conversar com você. Ela falou, olha, não precisa fazer isso, né? Com todo aquele cuidado ali, não precisa fazer isso, não sei o quê. Começaram a conversar. Nesse processo que eles começaram a conversar, ela falou que ela, né, tá fazendo um processo para fazer mestrado fora da cidade, não sei o quê. E aí ele começou a entrar num processo de, não, mas você tem certeza? Não, mas você vai querer sair daqui da cidade? Não, mas por que você vai fazer isso? Ela falou, olha, eu quero crescer, né? Eu quero aprender, é a linha, 2 anos, depois eu vou voltar, não sei o que, não. Ele falou, tá bom. No outro dia ele foi conversar com ela e falou, olha, fulana, eu acho melhor a gente não continuar conversando não, porque eu avaliei que não vale a pena o meu tempo de investimento financeiro, não vale a pena o meu investimento de tempo e o meu investimento financeiro nessa relação. Que relação? Não tem relação. Vocês entendem que não tem relação? A pessoa termina uma relação
que ela não existe. A gente está vivendo esse momento que eu não quero mais processo. Eu não quero ter que fazer uma coisa todo dia por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para ter um resultado. Eu quero tudo rápido. Se Jesus, eu conversei isso com a minha esposa, eu falei, será que a gente está chegando num momento no mundo que nós vamos conseguir mudar as leis naturais? Porque a lei natural fala que eu preciso de um processo. A gente vai conseguir ir para esse lugar? Por quê? Porque nesse momento que a gente vive, como tudo dá trabalho, eu quero ter trabalho com nada, nós estamos vivendo o tempo todo de prazeres momentâneos e a gente está deixando a vida passar. Esse é o problema. Quais os impactos, né? Quais os efeitos da procrastinação? A verdade é que se você é um procrastinador, se você conhece um procrastinador, você com certeza já falou aquela frase célebre. Por que eu vou fazer isso hoje se talvez amanhã eu não precise fazer isso? Essa é uma das frases do procrastinador. Uma outra frase famosa é: por que eu vou parar de procrastinar se no final dá certo? Por que nós deveríamos parar de procrastinar? Por que você está gastando sua terça-noite para me ouvir? Por que eu estou gastando minha terça-noite para falar com você sobre isso? Se no final dá certo, não é a experiência que a gente tem? E o ponto é que a procrastinação dá certo se você tem prazo. Esse é um cuidado que a gente precisa ter na vida. Então você tem lá um deadline que você tem que cumprir no seu trabalho e você pode fazer aquilo em cima da hora, mas você sabe que naquele dia você entrega. Você tem sua faculdade que você procrastina, que você passa o final de semana todo fazendo imersões em você mesmo, sendo que você tem que entregar um trabalho na segunda noite, aí segunda de manhã você começa a pensar por que você está fazendo aquilo ali, mas você tem um prazo. Qual consequência que isso vai produzir nesse contexto? Talvez você vai ser chamado de incompetente em algum momento, você pode começar a desejar, porque você começa a fazer um trabalho que não tem excelência naquilo que você está fazendo. Mas não sei se gera grandes prejuízos, até porque a gente passa a acreditar que tudo bem eu procrastinar, porque no final dá certo. O grande problema, e é aqui que eu queria entrar com vocês, é o que acontece nas esferas da nossa vida que nós não temos prazo. Porque se eu procrastino no meu trabalho, pode acreditar, eu procrastino na minha vida. A gente procrastina o nosso autocuidado. A gente procrastina o dia que a gente vai começar a atividade física. A gente procrastina o dia que eu vou mudar a minha vida. Isso significa que eu vou ter que mudar a minha alimentação. Isso significa que eu vou ter que mudar a minha rotina de sono. A gente procrastina o cuidado com a pessoa mais importante que existe, que sou eu, que é você. E aí, qual que é o problema da gente fazer essa procrastinação na nossa vida? É que nessas esferas a gente não tem data, a gente não tem prazo. Isso significa na prática que as pessoas se mantêm em casamentos por muitos anos, depois que esse casamento já acabou, porque ela está procrastinando conversas difíceis com o seu parceiro. Isso significa na prática que muitas vezes eu vivo numa dependência emocional, numa determinada relação, e eu não consigo falar isso porque eu procrastino a minha ida para terapia, para aprender a lidar com as minhas emoções. Como na nossa vida pessoal, nas nossas esferas emocionais a gente não tem prazo, não é incomum a gente vermos pessoas que viveram uma vida inteira procrastinando as suas próprias vidas. E aí elas chegam ali no final das suas vidas, né, que elas entram numa idade que elas precisam começar a olhar e repensar o que foi. E sabe o que elas normalmente falam? Queria ter tido coragem para me divorciar aos 40. Queria ter tido coragem para trocar de emprego aos 50 anos. Queria ter começado a atividade física aos 45. Aí, lá no final, que sua janela agora está mais curta para sua mudança, você não vive por quê? Porque você procrastinou. Você procrastinou a consulta na nutricionista, você procrastinou a sua ida para uma terapia, você procrastinou os cuidados com você. E aí, muitas vezes, infelizmente,
a gente só dá conta disso quando a gente está fechando a conta da nossa vida. E aí a gente começa a ver o peso da procrastinação. Faz sentido isso? Além disso, né? Falei sobre isso. Diretamente você tem um impacto. A procrastinação, ela vai te dar um impacto na sua produtividade. Não, no final dá certo. Você entrega um trabalho porcaria, você entrega um relatório de qualquer jeito. E aí, às vezes, nesses contextos, a gente começa, se a procrastinação de fato é um problema, você começa a ficar praticamente estigmatizado. Fulano nunca entrega. Fulano só entrega as coisas atrasadas. Isso sim, pensando em termos de sociedade, avaliando a nossa procrastinação, ok? Agora, em termos nosso, o que a procrastinação nos causa? Vai gerar um impacto direto nas suas emoções e na sua mente. Quando a gente começa a procrastinar, então, imagina que você acorda hoje e você teve uma discussão lá ontem com seu marido, e você acorda hoje e você fala, precisamos conversar sobre isso. Sua cabeça fala, vocês precisam conversar sobre isso. A história não terminou. Aí você fala, não quero conversar sobre isso agora. Eu vou conversar sobre isso à noite. E aí, nesse momento, você toma uma decisão de adiar uma tarefa que você avalia que você deveria fazer. Então, você avalia que agora não, eu vou jogar isso para a noite. Agora não, por quê? Porque eu não quero lidar com desconforto, porque eu não quero falar, porque eu não quero ter que me expor. Então, eu decido que agora não é o momento daquilo. Quando eu adio uma tarefa, eu jogo essa tarefa para outro dia, eu jogo essa tarefa para a noite, ou eu jogo essa tarefa para um lugar de uma data indefinida, a partir desse momento, o seu corpo vai ter um aumento de estresse. Por quê? Você sinalizou para ele que você tem uma tarefa a realizar, ele fala, ok, vamos realizar isso aqui. Aí você fala, mas agora não. Você fala, agora não. O problema é que o nosso corpo não liga e desliga. Então, se você sinaliza para ele que você precisa fazer isso, mas agora não, o que vai acontecer é que ele vai deixar você em alerta até a hora de você executar aquilo. Na prática, significa que você adia uma tarefa, mas a sua mente fica com aquilo ali no campo dela atencional. Isso vai fazer com que você fique estressado. Se a sua vida é uma eterna procrastinação, a sua vida é um eterno estresse. O seu corpo está num estado de alerta de maneira contínua. Por isso que olhar para isso e pensar como a gente muda é importante. A procrastinação é um grande problema, né? Existem pessoas que têm prejuízo graves na sua vida em termos de procrastinação. Não terminam faculdade porque nunca conseguem entregar TCC. Essa é uma história que de vez em quando a gente vê acontecer. Isso acontece por quê? Uma procrastinação infinita naquele lugar, ok? Então, esse é um ponto. Olha só, hoje eu não vou te falar como vencer a procrastinação, porque eu fiquei pensando nisso hoje e eu acho, não sei se eu tô certa, tá? Mas eu não sei se tem como a gente vencer. Eu acho que procrastinar é um mecanismo quase de defesa do nosso organismo. A gente vai fazer isso muito, a gente vai fazer isso pouco, mas vão ter momentos que a gente vai procrastinar. É difícil você, não sei, talvez exista alguém que viva no venvância aí e a vida seja zero procrastinação. De maneira geral, a gente faz isso naturalmente. Tô com tédio, não quero fazer isso, quero fazer aquilo. Isso aqui a gente faz depois. Então, em uma certa medida, a gente está o tempo todo meio que procrastinando. Então, eu não sei se dá para vencer a procrastinação, mas eu sei que dá para lutar contra ela. E é sobre isso que eu quero falar com você. Então, quero te passar algumas estratégias aí de como que você pode lutar com a procrastinação, ok? Você vai vencer? Às vezes sim, vai ter dia que sim, vai ter dia que não. E a vida é assim, e a gente vai lutando, ok? Então, a ideia é como que você vai fazer para lutar. A primeira coisa que você precisa fazer, e quando você pensa numa, preciso fazer tal coisa, e vem o não, significa que você vai colocar aquela atividade na caixinha da procrastinação. Nesse momento, se você conseguir identificar, para e se pergunta, por que não?
Por que eu não quero fazer isso? Ah, então eu não gosto de fazer isso. Por que eu não quero fazer isso? O que me incomoda ao fazer isso? Vou te dar meu exemplo aqui de atividade física, que é essa luta eterna. Espero que tem dias que eu venço, tem dias que eu não venço. Esses dias eu venci. Ontem eu fui pra academia, saí da academia, pensei, venci. Ok? Deixa eu voltar à cena desse dia, nessa segunda-feira. Acordei de manhã e pensei, hoje eu não preciso ir pra academia. Aí eu pensei, preciso sim. Aí eu falei, ai, mas eu não quero. Eu não quero. Beleza. Aí eu pensei, eu não quero. Falei, tá bom, eu não quero. Você quer o quê? Eu pensei, eu quero o quê? Eu quero nada. Quero tomar meu café aqui, ó, sentada, ficar 1 hora morgando aqui até eu começar a atender e eu começar meu dia. Aí eu pensei, tá, mas além disso, o que eu quero mais? Aí eu pensei, eu quero ter saúde, eu tenho uma meta, que a minha meta é cuidar de mim até o último dia da minha vida, eu tenho algumas metas. Aí eu falei, mas eu quero isso, tá. Bom, aí você precisa escolher. Gente, segunda-feira, não sei se você tá conseguindo perceber, eu tive que fazer quase que uma sessão de terapia comigo para eu conseguir ir pra academia. Aí eu fui pra academia, eu consegui, fiquei nesse blá blá blá, fui pra academia. Beleza, sessão de terapia eficaz. Cheguei na academia, fiz lá uns 5, 6 aparelhos, pensei, vou embora. Tinha 20 minutos que eu tinha malhado. Pensei, vou embora. Quando eu pensei, vou embora, me veio, sabe qual o pensamento? Não adianta nada, se você vem pra academia e ficar 5 minutos, você tá se enganando vindo pra academia desse jeito. Pensei, você tá errada, Adriana. Claro que vale a pena. Olha só, esse é um problema de procrastinadores perfeccionistas. Você procrastina, aí quando você vai fazer, se você não acha que você fez aquilo perfeito, você se invalida e aí no outro dia você não quer fazer. Entende? Eu falei, não, eu tô errada. Claro que vale a pena. É melhor, se eu for todo dia pra academia, fazer 20 minutos, óbvio que é melhor do que eu fazer 0. Falei, não, você tá se contando uma história errada. Para você começar a lutar com a sua procrastinação, você precisa identificar o que é e você precisa enfrentar as suas emoções. Peraí, o que é? O que tá acontecendo? E às vezes, né, a gente precisa aprender a ser o adulto da nossa vida. Às vezes eu falo, ok, eu sei que você não quer, mas eventualmente a gente faz coisas que a gente não quer para conquistar coisas que nós queremos. Então, eu fazer isso que eu não quero não é à toa, é porque eu estou num caminho para uma meta e para um objetivo. Então, esse é uma primeira coisa que você pode fazer. Segunda coisa, estabeleça metas. Então, eu lembro ano passado, quando eu estava nessa batalha de novo de academia, que eu tinha parado e estava voltando, eu coloquei uma meta. Minha meta foi 5 minutos. Eu pensei, o dia que eu não quiser ir, que eu não quero ir, 5 minutos, academia. Quando eu quiser ir, aí você fica o tempo que você quiser. Teve dias que eu fui pra academia e eu fiquei 5 minutos. Deu 5 minutos, eu pensei, eu quero ir embora. Eu fui embora. Mas olha só, estabeleça metas. A minha meta era de 5 a X minutos. Essa é a minha meta. É todo dia um pouquinho. Aí agora, vou começar a postar mais, tá? Aí agora, eu decidi fazer o seguinte. Já tem um tempinho que eu tô fazendo isso. Eu tenho que ir pra academia todo dia. Meu combinado é esse, academia todo dia. O dia que eu não vou pra academia, tem dia que eu falo, não quero ir, não vou. Aí eu falo, tá bom, tem que fazer exercício em casa. Aí, gente, eu sou muito doida. Aí minha esposa fala que eu sou muito doida. Ela tem uma certa razão nisso. E aí eu fico em casa fazendo exercício. Faço agachamento, faço exercício de braço. Por quê? Eu tenho um objetivo. Eu tô conseguindo fazer um caminho ideal? Não, eu adoraria ficar todo dia 1 hora, amar, fazer 30 minutos de corrida, 30 minutos de musculação, seria ótimo, mas eu não sou essa pessoa e eu tenho uma meta, é melhor eu ser realista, estabelecer pequenos passos para alcançar o que eu quero, do que ir para um lugar de perfeição que eu não vou sustentar. Isso é você começar a lutar contra a sua procrastinação, ok? Então, esse é o você lutar. Terceira coisa que você precisa fazer, gerenciar seu tempo.
Quando a gente fala, você precisa cuidar de você, a primeira coisa que as pessoas, duas coisas que as pessoas dizem: por que você não cuida de você? Não tem tempo, não tem dinheiro. Esses são os dois motivos principais para isso acontecer. Olha só, arruma tempo. A gente não tem tempo porque nós estamos gerenciando mal o nosso tempo. Nós não temos tempo porque nós gastamos horas nas redes sociais. O meu celular, todo domingo, ele me manda relatório. Quanto tempo que eu mexi no celular dirigindo, se eu mexi mais no celular, se eu mexi menos no celular. Teve um dia desses que ele falou assim: essa semana você mexeu 3 horas a mais no seu celular. Eu pensei, caramba, tinha 3 horas da minha vida que eu estava fazendo com alguma coisa e que eu simplesmente procrastinei, porque 3 horas no celular é gastar 3 horas fazendo nada. Isso significa o quê? Mau gerenciamento de tempo. Deixa eu te dar uma dica muito prática. Você só vai ter tempo na sua agenda para você quando você se incluir na sua agenda. Tem um tempo que eu faço isso. A minha agenda pessoal está dentro da minha agenda de trabalho. Eu tenho uma agenda, minha vida é uma agenda. O trabalho é uma atividade que está na minha agenda. Mas na minha agenda está o horário que eu vou para o salão fazer unha. Na minha agenda está o horário que eu tenho que ir para academia. Na minha agenda, agora eu não estou precisando fazer isso, mas teve época que eu já precisei fazer. Tinha um horário do meu almoço, porque se eu não colocasse eu incluía paciente, ok? Você precisa estar na sua agenda. Se você se coloca na sua agenda, você vai conseguir gerenciar melhor o seu tempo, porque você precisa se incluir como uma atividade também, né? Ou a meta e para onde você quer ir, você precisa se incluir nesse lugar. Além disso, nós precisamos de reforço. Olha só, não é à toa que nós estamos vivendo já um problema no nosso país de vício em jogos online, né? Não sei quantos de vocês estão acompanhando as tretas aí que a gente vê acontecendo, mas a gente começa a ver consequências reais da questão do jogo online. O que isso significa? Nós amamos recompensas. A gente adora coisa fácil. A gente adora recompensa imediata. Muitas vezes, né? Fui para academia. Adriana, que resultado que você sentiu? Ficou com a barriga tanquinho? Não. Perdeu 5 quilos? Não. Você foi ontem, você foi hoje? Que diferença que você sentiu? Nenhuma. Aí é muito difícil você se engajar num comportamento que a consequência desse comportamento está muito atrasada, porque eu estou fazendo academia hoje para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, olha só, está muito atrasado. Então, o que eu faço? Eu me recompenso. Como? Eu saio da academia. Quando eu saio da academia, eu falo, eu venci. Toda vez que eu faço academia, o dia que eu faço academia, eu passo o dia repetindo para mim, hoje você venceu. Hoje você tinha uma tarefa e você fez aquela tarefa sem gostar. Você venceu. A gente precisa aprender a nos recompensar. A gente precisa aprender a trazer aquele reforço que a gente quer, que está lá na frente. A gente precisa aprender a trazer ele para curto prazo. E você aprende a trazer ele para curto prazo quando você aprende a comemorar suas pequenas vitórias. Quando você aprende a celebrar os pequenos passos. Então, esse é o caminhar que você está fazendo. Preciso lutar contra a procrastinação, ela está me atrapalhando. Esses dias a minha irmã falou isso comigo, ela falou, eu tenho 2 livros dentro de mim que eu não escrevi. Por quê? Porque ela está procrastinando, a gente faz isso. Isso é um problema na sua vida? Vamos mudar isso. Última dica para a gente poder encerrar a live. Eu preciso mudar. Escolha uma coisa na sua vida. Não escolha várias coisas ao mesmo tempo. Ah, Adriana, eu preciso mudar um monte de coisa. Ok, mas você vai escolher uma coisa. Ok? Confie em mim. Você vai escolher uma coisa. Preciso cuidar mais de mim. Ok, na prática isso vai ser o quê? Você precisa ir para uma atividade física? Você precisa melhorar o seu sono? Você vai escolher uma coisa. Depois que você escolher essa coisa, escolhi isso aqui, eu preciso parar de procrastinar nisso. Escolheu o que você precisa parar de procrastinar, você vai começar naquele momento.
Você não vai programar o início daquilo. Aquilo vai começar naquele dia. Então, você está assistindo essa live e você está falando, eu preciso melhorar meu sono. Você vai sair dessa live e você vai começar uma higiene do sono para você dormir melhor hoje. Preciso fazer uma atividade física. Amanhã de manhã você vai começar. Ok? Comece imediatamente. Comece imediatamente. Comece uma coisa só, mas comece imediatamente. Comece como? Comece devagar. Comece com um passo. Comece com uma meta. Qual que é a minha meta a curto prazo? Quanto de mim eu vou conseguir entregar essa semana? Comece pequeno. Olha só, ao começar pequeno, se agradeça, comemore, se valorize. E aos poucos você vai aumentando gradativamente isso aqui. A verdade é que às vezes a gente perde a dimensão que esse futuro que a gente deseja, ele nunca vai chegar enquanto a gente não conseguir começar a promover mudanças hoje na nossa rotina. Você do futuro vai te agradecer por você hoje. Esses dias eu estava conversando isso com a minha esposa. Eu tenho feito uma coisa, né? A gente sabe que gratidão é uma coisa importante, a gente precisa praticar gratidão. E eu tenho feito uma prática de gratidão diferente. Eu tenho feito uma prática de gratidão que eu me agradeço. Eu comecei a me agradecer pelas coisas. Então, eu passo por uma situação e eu penso, nossa, eu só estou vivendo isso aqui porque 2 anos atrás eu tomei aquela decisão. Nossa, Adriana, valeu por você ter decidido tal coisa. Obrigado por aos 20 anos você ter feito isso. Obrigado por aos 30 você ter sustentado aquele BOzinho ali que a gente passou. Obrigado. Olha só, quando eu começo a fazer isso, algumas coisas estão acontecendo aqui. Primeiro, você começa a reconhecer o que você fez, você começa a trabalhar sua autoestima, e ao começar a fazer isso, você começa a entender que esse lugar que você se encontra hoje, você só se encontra por causa das inúmeras pequenas decisões e emoções que você lidou e enfrentou ao longo da sua vida. Ao se dar conta disso, a gente precisa começar a se dar conta que, peraí, mas se daqui a 1 ano eu quero estar em outro lugar, qual que é 1 milímetro da minha vida que eu tenho que ajustar hoje? Isso é você começar a vencer sua procrastinação. A procrastinação não é você acordar amanhã e a sua vida está 100% diferente. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos sustentar isso. Essa é a verdade. Então, o que você precisa fazer? Você precisa mudar 1 milímetro, 1 grau, 1 centímetro para o lado, um pouquinho de cada vez. Se eu estou numa linha reta e eu coloco 1 grau para a direita ou para a esquerda, daqui a 1 ano eu vou estar num lugar totalmente diferente do lugar que eu estou hoje. Então, acredita em mim, às vezes a gente faz pequenas mudanças e essas pequenas mudanças nos levam para outros resultados. E é assim que você começa a lutar com a procrastinação. Não adianta você achar que você vai enfrentar ela, derrubar e acabar. Não, você vai lutar aquele dia. Tem dia que você vai vencer, tem dia que você vai perder. E aí o que você faz? O dia que você perder, você chora, no outro dia você levanta e você luta de novo, ok? E nesse processo a gente vai aí construindo essa vida que a gente quer viver, essa vida que faz sentido pra gente. Tudo bem?